Audiobook O Príncipe. Estamos no capítulo 24. Por que motivo os príncipes da Itália perderam seus estados? Um príncipe novo que siga com prudência as normas anteriormente descritas gozará de autoridade igual à de um príncipe antigo e tem mais segurança e firmeza em seu estado do que se aí já estivesse desde muito tempo. É que, sendo as ações de tal príncipe objeto de muito maior atenção do que as de origem dinástica, se eles forem julgadas de valor, com virtude, granjeiam-lhe simpatias cujo número e vigor excedem os das que ele teria se fosse da antiga linhagem. Os homens olham mais para as coisas presentes do que para as passadas. Quando acham aquelas boas, dão-se por satisfeitos, e se o príncipe não for malquisto por outras faltas, estarão sempre prontos para o defender. Assim, ele desfrutará da dupla glória de ter dado início a um principado novo e de haver ilustrado e fortalecido com boas leis, boas armas, bons amigos e bons exemplos, ao passo que o príncipe de sangue experimentará a dupla vergonha de, malgrado sua condição, haver perdido o principado por tal falta de sabedoria. Se observarmos os atos dos príncipes que na Itália perderam seus estados em nossos dias, como sejam o rei de Nápoles, o duque de Milão e outros, verificaremos, em primeiro lugar, terem ele cometido o mesmo erro no tocante aos exércitos. Conforme já fartamente expliquei, depois veremos que alguns deles tiveram contra si o ódio popular ou, embora benquistos do povo, não souberam defender-se dos grandes. Sem estes erros, não se perdem os estados possuidores de recursos suficientes para levantar um exército. Filipe de Macedônia, não o pai de Alexandre Magno, mas o que foi vencido por Tito Quíncio, tinha um estado pequeno em comparação com a grandeza de Roma e da Grécia, que o atacaram. Não obstante, sendo guerreiro e, além disso, sabendo como conservar a fidelidade do povo sem descuidar dos poderosos, sustentou durante muitos anos a guerra contra elas. E se no fim perdeu o domínio de algumas cidades, ficou todavia com seu reino. Por conseguinte, esses príncipes italianos que, depois de terem permanecido longo tempo nos respectivos estados, vieram a perdê-los. Não acusem disto a fortuna, mas a sua própria inaptidão. Como nas épocas de paz não tinham pensado na eventual mudança de situação, e é erro próprio dos homens não se preocuparem com a tempestade nas épocas de bonança, ao verem chegar a adversidade, trataram de fugir em vez de se defenderem, esperando que o povo, cansado da insolvência dos vencedores, lhes pediriam que voltassem. Ora, tal maneira de proceder é boa quando não há outras. Em as havendo, porém, é de mau aviso optar por elas. A esperança de que alguém mais tarde o reporá no cargo constitui por si só fraco argumento para um príncipe se deixar destruir, porque ou isso não acontece, ou, se acontece, é sempre em condições precárias, quais podem esperar de uma defesa vil, como aquela que dele não se dependeu. Somente dão os bons resultados, seguros duradouros, as defesas que dependem de nós e do nosso valor. Capítulo 25. A influência da fortuna sobre as coisas humanas e o modo como devemos contrastá-las quando ela nos é adversa. Não ignoro ser crença antiga e atual de que a fortuna e Deus governam as coisas deste mundo, e de que nada pode contra isto a sabedoria do homem. Por consequência, seria razoável não desperdiçar esforços, mas deixar-se guiar pela sorte. Esta opinião acha-se mais difundida hoje em dia, em virtude das mudanças que, escapando por completo ao entendimento humano, se operaram e continuam a operar ainda. Foi após refletir no assunto algumas vezes que eu também me inclinei em parte a concordar com essa opinião. Todavia, para que não se anule o nosso livre-arbítrio, eu, admitindo embora que a fortuna seja a dona da metade das nossas ações, creio que, ainda assim,
Ela nos deixa senhores de outra metade ou pouco menos. Comparo a fortuna a um daqueles rios que, quando se enfurecem, inundam as planícies, derrubam árvores e casas, arrastam terras de um ponto para pô-las em outro. Diante deles não há quem não fuja, quem não ceda ao seu império, sem meio algum de lhes obstar. Mas apesar de ser isso inevitável, nada impediria que os homens, nas épocas tranquilas, construíssem diques e cais, de modo que as águas, ao transbordarem do seu leito, corressem por estes canais ou, ao menos, viessem com fúria atenuada, produzindo menores estragos. Fato análogo sucede com a fortuna, a qual demonstra todo o seu poderio quando não encontra ânimo, ou seja, virtude, preparado para resistir-lhes, e, portanto, volve os seus ímpetos para os pontos onde não foram feitos diques para contê-la. Se observarmos a Itália, origem e teatro de tais mudanças, veremos ser ela uma campina sem diques e sem nenhuma proteção. Houvera sido ela protegida por virtudes convenientes, como a Alemanha, a Espanha e a França, e essa enxurrada, a invasão estrangeira, ou não lhe teria trazido as grandes mudanças que trouxe, ou nem sequer a teria alcançado. Creio que é suficiente para demonstrar em tese a possibilidade de nos opormos à fortuna. Como desejo, porém, ser mais minucioso, chamarei a atenção para o fato assaz comum de um príncipe prosperar hoje e ruir amanhã, sem que a índole ou proceder se lhe hajam modificado. Na minha opinião, se deve às causas já longamente explanadas ao referir-se aos príncipes que se estribam totalmente na fortuna, os quais, disse eu então, caem quando esta varia. Creio ainda que será venturoso aquele cujo procedimento se adaptar à natureza dos tempos, e que, ao contrário, será desditoso aqueles cujas ações estiveram em discordância com ela. Vemos efetivamente que os homens, em demanda de glória e riqueza, procedem de formas diversas, uns usando de cautela, outros de ímpetos, uns por meio da violência, outros por meio das astúcias, um com paciência, outro com sofreguidão. Sem embargo, todos eles podem vir a alcançar a meta das suas ambições. Vemos, outro sim, de dois cautelosos, só um chegar ao seu desígnio, e por outra parte, dois conseguirem bom êxito com duas distintas maneiras de proceder, cautelosamente um, arrebatadamente outro. Tudo isso não é senão fruto da harmonia ou da desarmonia entre a natureza dos tempos e a feição dos atos de cada um desses indivíduos. Daí deriva o que eu disse: dois homens, portando-se diferentemente um do outro, obtêm o mesmo resultado. Dois, procedendo de maneira idênticas, chegam a resultados diversos. Ao triunfo um e ao fracasso outro. Nascem também daí as variações do êxito. Se um príncipe reveste as suas ações de cautela e paciência, e tais ações se ajustam às circunstâncias e aos tempos, ele terá bom êxito. Mas se ditas circunstâncias e tempos mudarem, fracassará, porque não modifica o seu modo de proceder. Não existe, porém, homem tão avisado que saiba adaptar-se ao variar os tempos, ou porque não podem contrariar as suas tendências naturais, ou porque, sendo prosperado, trilhando um caminho, nada o convence ele a desviar. Assim, o homem cauteloso, quando chega a ocasião de dar ímpeto às suas ações, não o sabe fazer e por isso cai. Se os homens mudassem de caráter conforme os tempos e as circunstâncias, a fortuna não mudaria. O Papa Júlio II foi alojado em todas as suas ações e encontrou os tempos e as circunstâncias tão acordes com o seu modo de proceder que sempre obteve resultados felizes. Atentemos na primeira empresa, contra Bolonha, quando ainda vivia João Bentivoglio. Os venezianos eram contrários a ela, como também eram o rei da Espanha e a França, que se concertavam a respeito do assunto. Apesar disso, levado por seu temperamento arrebatado, iniciou a expedição,
pondo-se pessoalmente à frente das tropas. Tal decisão fez os espanhóis e os venezianos ficarem paralisados, estes por medo, aqueles pelo desejo que acalentavam de recuperar todo o reino de Nápoles. Ao mesmo tempo, o rei de França colocou-se ao seu lado, pois, tendo vista a expedição iniciada e desejando captar a amizade do Papa para abater os venezianos, julgou não lhe ser possível negar o auxílio das suas tropas sem ofender abertamente. Obteve, portanto, Júlio II, com a sua decisão impetuosa, aquilo que jamais outro papa houvera alcançado com toda a prudência humana. Se ele, com efeito, tivesse resolvido só partir de Roma após o remate de todas as negociações, como faria qualquer pontífice, nunca teria triunfado. O rei da França teria achado desculpas de sobra para lhe negar o auxílio e os outros lhe haveriam feito 1000 ameaças. Quero, porém, omitir as suas demais ações, todas semelhantes a estas e todas coroadas de bom êxito, porque a brevidade da sua vida não lhe permitiu conhecer o fracasso. Se tivessem chegado tempos que demandassem ações cautelosas, haveria chegado também a sua ruína, pois ele não se teria afastado daquele modo de proceder a que o impelia a sua própria natureza. Concluo, por conseguinte, que os homens prosperam quando a sua imutável maneira de proceder e as variações da fortuna se harmonizam e caem quando as coisas divergem. Julgo, todavia, que é preferível ser arrebatado ao cauteloso, porque a fortuna é mulher e convém, se a queremos subjugar, batê-la e humilhá-la. A experiência ensina que ela se deixa mais facilmente vencer pelos indivíduos impetuosos do que pelos frios. Como a mulher que é, ama os jovens, porque são menos cautelosos, mais arrojados e sabem dominá-la com mais audácia.